Daniel 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel, na sua cama, um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu o sonho, e relatou a suma das coisas. Falou Daniel, e disse: Eu estava olhando, numa visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando, em visões noturnas, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes concedida prolongação de vida por um prazo e mais um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isso. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, sim, para todo sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava, e também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e foi executado juízo a favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Assim me disse ele: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará em juízo, lhe tirará o domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim.
o reino, e o domínio, e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu semblante se mudou, mas guardei estas coisas no coração. Daniel 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E na visão que tive, parecia-me que eu estava na cidadela de Susa, na província de Elão, e conforme a visão, eu estava junto ao rio Lai. Levantei os olhos, e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro, que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder, ele, porém, fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Viu chegar perto do carneiro, e, movido de cólera contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra algumas das estrelas desse exército, e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, ele tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra, e fez o que era do seu agrado, e prosperou. Depois houve um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora, e à entrega do santuário e do exército, para serem pisados? Ele me respondeu: até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Lai, a qual gritou, e disse: Gabriel, faze que este homem entenda a visão. Veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado, e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ora, enquanto ele falava comigo, caí num profundo sono, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, e me pôs em pé, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste, o qual tinha 2 chifres, são estes os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. Mas, no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei, feroz de semblante que entende enigmas. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervir mão de homem. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei, e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse.